Fala turma, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Jean, sou trader de opções e nesse vídeo eu vou estar te ensinando uma estratégia utilizando linhas de tendência, tá bom? Tamo junto! Lembrando, não deixe de me seguir no Instagram, @progresso no trade OB. Eu posto todos os dias as minhas operações e também muito conteúdo para vocês, tá bom? É isso aí. Fala turma, sem enrolação, como você já sabe, eu sou bem objetivo. Cara, já te inscreve no meu canal e também senta o dedo no like e comenta o que tu achou aqui abaixo, beleza? Bora pra estratégia, tá? Que vai ser show de bola. Vamos lá. Pessoal, primeira questão que você tem que entender, eu utilizo duas formas a linha de tendência a meu favor. Uma realmente é para impulsionar o preço a favor da linha de tendência e outra é o rompimento dela, que eu acho até muito mais forte, beleza? Bora aqui pro vídeo. Turma, a primeira questão é o seguinte, tá? O que a gente vai identificar, vou demonstrar aqui, depois a gente vai para o gráfico, tá? Ó, a gente vai para o gráfico depois. Primeira questão é o seguinte, ó, eu gosto muito de identificar o seguinte, ó, uma lateralização do preço, tá? Ó, o preço ele rompe, certo? E começa a fazer topos e fundos ascendentes, ó. Opa, aí, aqui. Então eu gosto de usar esse favor aqui, ó, ao meu favor, ó. Essa região ao meu favor, a região que eu tenho o ponto X da linha de tendência junto com um suporte, junto com um fundo, ó, tá? Aqui ficou meio mal desenhado, mas vocês vão entender melhor, ó. Vamos novamente aqui, ó. Sou meio mal de desenho, mas, ó, dá para entender, ó. Aqui começa a fazer uma tendência, certo? Fala turma, sem enrolação, você já sabe que eu sou bem objetivo e vamos direto ao ponto, beleza? Fala turma, sem enrolação, vocês já sabem que eu sou bem objetivo, vamos direto ao ponto, beleza? Mas claro, se inscreve no meu canal, deixa o teu like e também comenta abaixo o que tu achou desse vídeo, beleza? Tamo juntasso, bora pra tela. Turma, vamos lá, primeira questão que você tem que entender é que eu gosto de utilizar a linha de tendência de duas formas. Uma, que é a meu favor, onde realmente eu pego, né, o preço na impulsão, né? Ó, por exemplo, eu utilizo ela ao meu favor, eu impulsiono a favor dela, e a outra que eu acho mais forte é no rompimento da mesma. Ou seja, está fazendo lá, por exemplo, uma tendência de alta, ele rompe e eu gosto de pegar um ponto X aqui que eu vou explicar para vocês nesse rompimento aqui, tá? Então, vamos lá. Tem esses dois exemplos, tá? Então, o que acontece? O primeiro exemplo é o seguinte, ó. O preço, por exemplo, está fazendo uma lateralização legal aqui, beleza? E ele rompe na baixa essa lateralização, certo? Opa, ficou ruim aqui. Ó, o preço ele está fazendo uma lateralização, certo? Ele rompe essa lateralização na baixa, certo? Ou na alta, tanto faz, ó. E começa a fazer topos ascendentes, por exemplo, aqui nesse caso. Eu gosto de utilizar esse ponto X aqui, ó, a meu favor, que aí eu compro e vou na impulsão da tendência aqui, né, junto com esses fundos de confluência. Então, eu sempre vou ter um fundo juntamente com a linha de tendência, tá? Ou o topo, enfim. E a outra, né, estratégia que eu gosto de utilizar é a seguinte, né, é quando o preço rompe a linha de tendência. Então, olha aqui, eu tenho essa lateralização novamente, rompeu na baixa, por exemplo, né, e começou a fazer aqui uma tendência, né? E aí o que acontece? Ao invés de pegar aqui essa operação, eu gosto de esperar romper essa linha de tendência e eu pego exatamente nas costas da linha de tendência uma venda, confluindo com, por exemplo, ou o fundo, tá? Ou o topo, tá bom? Pode ser também o topo, tá? Pegar dessa forma. Então, o que acontece? Aqui tem duas opções, tá? Que eu vou demonstrar também isso aqui no gráfico para vocês. Bora para o gráfico, zero enrolação. E bora que bora. Vamos lá. Turma, o que você tem que entender, tá? É o seguinte. Para eu fazer uma operação de retração de M5, né, em confluência com a linha de tendência, que é o foco aqui, a linha de tendência, né, eu tenho que ter um gráfico que esteja deixando o pavio. Então eu vou selecionar esse gráfico. Eu já selecionei um gráfico aqui que tem tem um exemplo bem legal, tá? Então ele tem que estar deixando pavio. Jean, o que é pavio? Se tu não sabe, já dá uma olhada no vídeo anterior, mas eu vou te explicar aqui, ó. Pavio é
esse traço aqui, né? Vamos dizer assim, essa sombra, né? Que deixa na ponta da vela. Então, o pavio e o corpo, beleza? Então, podemos ver que aqui, nesse caso, esse gráfico tá bem bom. Tá deixando bastante pavio, certo? O segundo passo é o seguinte, eu tenho que selecionar um gráfico que esteja deixando topos e fundos e ao mesmo tempo também esteja com linha de tendências. Então a gente pode ver o quê? Que esse gráfico, ó, ele está com topos e fundos, né, ó. E também ele começou a fazer essa linha de tendência bonita aqui, ó. Então o que acontece? Aqui eu já vi que poderia ter um terceiro toque aqui na frente, né, nessa linha de tendência. Show de bola. Topos e fundos mais a tendência. Top, show de bola. Terceiro passo é eu identificar um gráfico com uma movimentação rápida. Gian, eu não sei o que é uma movimentação rápida, me explica. Claro que eu vou te explicar. Vamos lá. Movimentação rápida é o seguinte, ó, a vela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Sempre demonstrando o quê? Pavio, tá? Sempre demonstrando pavio, ó. Nasceu a próxima, ela sobe e desce, sobe e desce. E o que é uma movimentação lenta, Gian? Para eu saber diferenciar. Isso aqui, ó. Nasce a vela, ela vai devagarzinho, né, bem devagar na sua região, bem devagar, né, às vezes nem deixa pavio, aí tem a próxima que nasceu, por exemplo, vai, mesma coisa, então isso aqui, ó, a gente não quer, certo? A gente não quer isso aqui, ó, a gente não quer, a gente quer exatamente isso aqui, beleza? Vamos lá. Então, selecionei um gráfico que está deixando pavio, selecionei um gráfico que está deixando topos e fundos e também a tendência, e um gráfico com uma movimentação rápida, tá bom? Após eu tenho que identificar o quê? Uma linha de tendência, como a gente já identificou aqui, por exemplo. Aqui eu dei esse exemplo aqui, ó. Uma linha de tendência aqui, ó. Então, para identificar a linha de tendência, como eu faço? Simples, tem que ter dois topos ou dois fundos, né? O terceiro vai ser o quê? Dois ou três, né? Dois ou mais, na verdade, tá bom? Para tu identificar uma linha de tendência. Tá? Nesse caso, por exemplo, eu tinha 1, 2 e eu estava aguardando esse terceiro toque. Então eu já tinha aqui uma linha de tendência definida. Só estava aguardando o terceiro toque. Beleza? Próximo passo, turma, é o que? É eu identificar um topo ou um fundo em confluência com essa linha de tendência. Então o que seria? Seria o ponto X, como eu falei. Tá? Ó, por exemplo, aqui ó, a gente tem a linha de tendência, né? E eu consegui identificar esses topos aqui, ó, 1, 2. Por que eu consegui identificar? Porque eu tracei ele e ele casou lá no final dessa linha de tendência. Então aqui seria o ponto X da coisa. Entende? Aí você vai me perguntar assim, Jean, sempre que tiver no ponto X, o preço eu vou executar a minha operação? Não, isso aí depende do quê? Depende dos filtros que eu vou te passar aqui também. Beleza? Para a tua tomada de decisão. Vamos lá. Então identifiquei, show de bola. Agora o próximo passo é o quê? É eu identificar o quê? Na minha tomada de decisão. Quando que eu vou tomar a decisão? Eu vou comprar a favor da impulsão da linha de tendência ou vou esperar o rompimento? Muito simples, tá? Tu tem que ver os filtros, como que o preço vai chegar na minha região. Nesse caso, eu tinha um toque na linha de tendência, tinha 2. O preço trabalhou nesse topo, certo? Rompeu na alta. Então eu estava esperando exatamente essa confluência do ponto X. Só que ele não chegou no ponto X. Pode ver que o preço ele rompeu antes, ó, do ponto X. Aqui eu não vou fazer operação. Eu quero esse ponto X, que é o cruzamento dos dois, ó. Nesse caso, turma, eu não ia fazer uma compra aqui, tá? Só se caso o preço tivesse feito exatamente isso aqui, ó. Tocou, né? Tocou a segunda vez, aí rompeu. Aí lá na frente, lá no ponto X, ele chegou com uma vela, por exemplo, aqui, ó. No ponto X, tá? Aí são outros 500. Aí sim, aí eu efetuo a compra a favor dessa impulsão aqui. Beleza? Tá? Claro, aí temos os filtros, beleza? Vamos lá. Quando que eu vou executar uma compra aqui, Jean? Simples. Quando tu tiver pelo menos um tempo de retração para M5, tá? De pelo menos 2 minutos e 30 segundos, tá? No relógio aqui da IKEA Option ou da Cotex ou o que for, tem que ter pelo menos 2 minutos e 30 de retração em M5. Então pode ter 3, 4 e pouco. O que não pode é baixar de 2,30. Show? E M15, qual o tempo necessário? 5 minutos pelo menos de retração. Então tem um tempo bom aí para a vela andar até a tua região. Então tem que ter pelo menos 5 minutos de retração. Outro filtro que é interessante, o movimento é vela. Tá? Se a vela for devagarzinho na tua região, tu não executa, corta a operação. Outro filtro é o seguinte, pico de vela na região. O que é pico de vela, que eu não sei? Muito simples. Pico de vela é o quê? Quando a vela nasce e estoura na tua região. Quando ela estoura, tu executa a tua operação, que ela automaticamente
né, a chance de ela deixar esse pavio é muito grande, entenderam? Então eu só vou executar a operação quando ela tiver com movimentação rápida, né, ou quando ela der o pico de vela na minha região. Show? E por último, né, as velas anteriores devem estar deixando pavio. Elas têm que estar deixando pavio, senão eu não executo a operação. Então aqui nesse caso que eu dei esse exemplo, tá? É um exemplo que de rompimento da região. Por quê? Porque eu não ia pegar essa operação aqui porque simples, porque eu não estou no ponto X, que é esse cruzamento aqui, ó, esse que é o ponto X. Não é aqui o ponto X. Aqui eu ia deixar ele romper como ele rompeu e aguardar o preço retornar no ponto X, tá? Por quê? Ó, as velas anteriores aqui deixou pavio, a primeira, a segunda deixou pavio e a terceira também foi na região do ponto X aqui do cruzamento da linha de tendência junto com essa resistência. Ó, e aqui eu tenho esses topos também, ó. Então eu tenho os topos segurando o preço mais as costas dessa linha de tendência. Beleza? Show? Entenderam a sacada ou não? Então, sempre que tu vê que o preço vai romper antes aqui, tá? Do ponto X, tu deixa ele romper, tá? Deixa ele romper se ele não for no ponto X. Ele rompeu, tu vai aguardar essa operação aqui, ó, do ponto X. Beleza? Jean, mas ele tá indo no ponto X, ele rompeu na alta aqui, né? Ele rompeu essa região na alta e tá indo no ponto X aqui, por exemplo. Executa a operação? Sim, se chegar dentro dos filtros, pode executar a operação de compra aqui. Show? Simples, claro e direto. E é claro, se tu tem alguma dúvida ainda, deixa nos comentários para mim que eu vou ter o maior prazer de te responder. Ou também lá no grupo do Telegram, pode me chamar. Ou, é claro, no meu Instagram, beleza? Tamo juntasso. Ah, e se tu não curtiu ainda, cara, senta o dedo do like. Tamo junto. Valeu!